Maravilha! Vamos lá, então. Vou começar, né? Então, vou dar boa noite aí a todas e todos. Bom, só aqui no início, lembrar, né, que a gente tem o recurso lá de vocês pedirem a palavra pela mão que aparece aí no alto da tela. Eu não consigo ver todo mundo, então é muito importante vocês se manifestarem, porque muitas vezes eu vejo aqui alguém que está querendo falar e tal, mas eu não consigo sempre. Então, é muito importante vocês usarem esse recurso, dizer para o Eduardo que funciona mais ou menos assim. A gente faz uma breve apresentação e depois você vai passando aí a bola para algumas pessoas que você reconhecer da equipe que estão aqui. Eu já estou vendo o Mauro, enfim, não sei mais quem está. Tem o Patrick, tá? Produtor, Patrick Leblanc. O Flávio Zettel, que é o montador, também tá. O Márcio Melges fez continuidade, também tá. É que eu estou vendo aqui. Não sei se tem mais gente. Maravilha. E o Mauro, né? Maurinho. Bom, gente, então vamos começar esse debate aqui hoje, né? Já terminando o mês de maio, quinto mês do nosso Cineclube Casas Casadas, esse esforço heróico aí da ABC Cursos de Cinema, em parceria com o Cavi e com a Rio Filme, né? Então, a gente aqui, quem tem o privilégio de acompanhar esses debates desde o início, a semana passada eu não pude participar, fiquei arrasado, mas aí, como o estava falando aqui, eu vi depois a gravação, mas realmente é um privilégio porque está sendo um aprendizado. Isso aqui vale até mesmo como curso de formação, muitas vezes. E hoje a gente traz o filme que eu acho que foi um filme feito para esse cineclube. Acho que o Eduardo pensou lá na frente que um dia ia chegar aqui. Esse é um filme de excelência na cinematografia, né? Esse é um grande aspecto, um grande diferencial desse filme, que eu não poupo dizer que é um dos filmes, os mais belos filmes brasileiros realizados assim, pelo seu tratamento fotográfico, pelo seu tratamento de encenação, essa encenação que muitas vezes se resolve dentro do próprio quadro, pela ousadia do formato, que é uma coisa que realmente vai ter que ser falada aqui, né? E da duração também. O filme tem mais de 120 minutos, então não é um filme fácil, né? E eu queria começar ouvindo o Eduardo, né? Eduardo, da ideia desse filme, né? Das influências desse filme. Eu de cara percebi uma influência muito grande do Tarkovsky, do Nostalgia, né? Sim. E essa coisa de esculpir o tempo, né? Está muito presente no filme. O filme é um filme que está o tempo todo esculpindo o tempo. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Eduardo para a gente começar esse nosso papo aí. Tá bom. Ricardo, obrigado pela apresentação. Enfim, todo mundo aqui, obrigado pelo convite. Eu vou tentar não falar muito para ficar mais dinâmico, né? Senão fica um pouco chato. Mas é curioso assim, esse encontro acontecer agora, porque acho que em agosto ou julho, acho que em julho, faz 10 anos da primeira exibição pública do filme. Ele foi em 2011, primeiro passou no Festival de Chicago, aí logo depois no encerramento de Gramado, e um pouquinho depois no Festival do Rio. Foram as primeiras exibições, quer dizer, em agosto, agora já são 10 anos, passou muito rápido. E é um projeto, assim, para quem me conhece, assim, ou conhece um pouquinho a história do filme, é um projeto que existe há muito tempo. Assim, eu fiz UF, né? O Mauro e o Flávio são da minha turma assim, de origem, né? A gente entrou juntos em 89 na UF, e todo o meu trabalho que eu fiz dos curtas, eu fiz com os dois, enfim, mais ou menos a mesma equipe que vinha nos curtas foi para o longa. E quando eu fiz meu último curta, em 2000, eu já tinha ideias, assim, na verdade, em 98, assim, eu já estava com a ideia de fazer o Sudoeste. Surgiu primeiro como um curta, depois eu fui trabalhando mais o roteiro, e o Guilherme Sarmento, ele é co-roteirista do filme comigo, e a gente foi desenvolvendo aquilo e viu que era um longa, e que não tinha mais como fazer curta, e era aquela decisão de largar os curtas e entrar no longa, né, que é sempre
um salto difícil, né? E a minha formação, assim, ela veio de uma geração, né, nos anos 90, início dos anos 90, que a gente não tinha produção de longas, né? A produção de longas no Brasil era muito pequena, né? Em 89, 88, enfim, fim da Embrafilme. Eu lembro que tinha um ano que foi feito, acho que 1 ou 2 longas no Brasil, no ano inteiro. Então, a gente estava vindo de um período onde a afirmação, né, de realizador e nossa como realizador de cinema e outras funções também era toda no curta, né? Então, a minha geração é essa que surgiu fazendo curtas, que era, assim, só curtas, né? Era a Laís Bodansky, em São Paulo, Tata Amaral, o pessoal todo da UF aqui, o pessoal da USP, e Jorge Furtado, né? Um pouco mais velho, mas fazendo Ilha das Flores, no final dos anos 80. Então, a gente tinha muito isso de fazer a nossa formação vendo os curtas dos outros, né? E esse pulo para o longa era complicado, né? Você saía de uma coisa que era sua formação e virar o longa. E eu tinha muita sorte assim, nos concursos de produção, que sempre que eu mandava um projeto, eu ganhava os recursos para filmar. Então, 3, 4 curtas eu fiz pelo Ministério da Cultura, outro Petrobras, Rio Filme, sempre ganhava os prêmios para produzir meus projetos. E achei que com longa seria a mesma coisa, né? Então, acho que a gente mandou para um edital da Petrobras, não ganhou, depois o BO do MINC também não ganhou, o BNDES não, e foi andando, foi indo, o tempo foi passando, e já eram 5, 6 anos tentando editais sem ganhar nada, e eu não desenvolvi outro projeto, eu estava só com esse projeto para filmar, me cismei com esse projeto. E aí a gente ganhou um prêmio do Robert Paus, da Fundação Robert Paus, do Festival de Roterdã, para desenvolvimento de roteiro em 2005, 2006. E ainda assim levou mais 5 anos, né, 4 anos, para ganhar o prêmio do BO, do Ministério da Cultura, que acho que era 1 milhão na época. E aí a gente conseguiu fazer o filme, quer dizer, foram quase 10 anos, né? Nesse meio tempo, né, um pouquinho antes da gente entrar, o Patrick e a Zita entraram no projeto, a Superfilmes. Eu acho que foi fundamental assim, para a gente poder ter condições de filmar, porque a gente também não tinha uma produtora que estava iniciando, talvez por isso a gente tinha tanta dificuldade de fazer o projeto. E aí a gente filmou, se eu não me engano, foi 2008, 2009, não lembro. O filme ficou pronto em 2011. Enfim, veio dessa ideia inicial. Acho que ela resume um pouco uma crença minha na forma de fazer cinema, no entendimento de como eu gostaria de me expressar. O Ricardo falou aí da influência Tarkovsky, que, enfim, ela fica muito evidente, eu acho, até demais. E eu estou tentando me livrar disso ainda. Eu tenho, tá por aqui, eu tenho Esculpir o Tempo, um presente que eu ganhei antes de entrar na UF, ganhei em 87 o livro. E acho que isso foi me influenciando de uma forma muito grande, assim, todos os filmes, enfim. Acho que não só não os filmes do Tarkovsky, mas a forma como ele vê o cinema, a forma como ele entende a arte, né? A forma, isso que você falou do fluxo do tempo, mas disso como uma possibilidade de comunicar de um outro jeito, né? De fazer com que o espectador entre no filme assimilando as coisas de uma outra forma, né? Acho que isso influencia mais a mim do que os próprios filmes do Tarkovsky, que os escritos dele. E aí tem umas curiosidades, assim, o filme ele estreou em Roterdã, até porque a gente ganhou aquele prêmio do Robert Paus, então isso ajudava na estreia do filme, assim, eles davam preferência a filmes feitos com apoio deles. Então a gente estreou na competição de Roterdã, junto com o Som ao Redor. Eram os 2 filmes brasileiros daquele ano, em 2012. E a partir dali o filme teve uma carreira muito boa em festivais, assim. Tinha
festivais que eu nem conseguia ir, porque já estava em outro. Acho que foram quase 40 prêmios internacionais. Assim, ele teve uma carreira realmente muito boa. Acho que para filmes como esse, assim, é fundamental você ter uma boa estreia, né? Acho que isso ajuda muito. E um dos últimos festivais que o filme passou, Ricardo, é curioso você falar isso, ele foi selecionado por um festival chamado Zerkalo Film Festival, que acho que nem existe mais, que é um festival que acontece no interior da Rússia, justamente na cidade natal do Tarkovsky, na região de Ivanov. A cidadezinha dele é uma vilinha, na verdade, mas era uma cidade próxima, né, à vila que ele nasceu. E eu nem conhecia esse festival, a gente nem escreveu o filme nesse festival, ele foi convidado, assim, por sei lá, enfim, talvez pelo aparentamento, né, com Tarkovsky, enfim, acharam. E acho que foi em 2012, meados de 2012. E era um festival muito pequeno, assim, ele tinha 2 sessões, na verdade. Ele tinha uma sessão, uma sala bem restrita, com umas 40 lugares, onde os convidados do festival assistiam. E ele tinha uma outra sessão numa sala gigantesca, assim, tipo 1000 lugares para o público, numa cidade vizinha, né? E os convidados do festival eram, tipo, diretores que eu admirava muito, assim, era o Sukurov, o Nuri Bilge Ceylan, Reigadas, nem lembro, mas era assim, era toda uma turma assim que de alguma forma estava ligada a essa cinematografia do Tarkovsky, iam para o festival no meio da Rússia porque tinha essa ligação afetiva com ele. E de repente eu estava ali passando um filme numa sala de 40, 50 lugares para essas pessoas todas que foram influência na minha formação e na forma de filmar o Sudoeste. E o mais legal é que tinha um prêmio naquele ano, que era o prêmio Tarkovsky, que seria, se não me engano, acho que 80 anos do nascimento do Tarkovsky. E eu ganhei esse prêmio, né? No prêmio Tarkovsky lá, ganhei do Andrei, acho que esqueci o sobrenome dele, é o diretor do Leviatã, enfim, ele era o presidente do júri e a gente ganhou esse prêmio, o prêmio Tarkovsky. Então é curioso que fechou todo um ciclo, né? Eu acho que lá do início, né, da gente antes de entrar na UF, de ter essa referência muito forte, de ficar tanto tempo para fazer o filme e no final de ganhar esse prêmio, né? Acho que, quer dizer, não é um prêmio que tem tanta importância assim, né, em termos de festivais, mas que para mim acho que se eu pudesse escolher, escolheria ser só esse, sabe? Se eu pudesse abrir mão de todos os outros, ficaria só com esse. E, enfim, e aí tem toda a questão da produção do filme, acho que é aquela coisa, foi feito em película, a gente filmou em 16, eu nunca, enfim, tinha feito um filme digital até então, só fiz depois o Unicórnio. Acho que foi muita coragem em muitos aspectos, assim, não só de produção, mas da proposta, assim, acho que a gente arriscou bastante. E acho que também a gente não tinha muito a perder ali, né? Então acho que valia esse risco. E o corte do filme, né, Ricardo, você falou que ele é longo, né, tem 2h12, mas na verdade a gente chegou a ter um corte de acho que 3h20, assim, por desespero do Patrick. Não, eram 2 DVDs, eu lembro, a gente mostrou para algumas pessoas para ver o que achava do filme. Acabava o primeiro DVD, era fim da parte 1, aí começava a parte 2 do Sudoeste, era mais 1h e tanto. E, enfim, mas eu acho que não tenho saudade desse corte, não. Acho que a gente conseguiu no corte que é o corte bom do filme. Eu gostaria de ver o que saiu, assim rever, né? Que eu já nem lembro bem. Enfim, a questão da equipe é uma equipe que para mim é muito valiosa, assim, enfim, falar do Mauro, do Flávio, assim, são as 2 pessoas que estão mais tempo envolvidas. Assim, a gente conhece desde 89, né? Então, em mais de 30 anos. Eu sempre trabalhei com
deles, né? O Patrick, que a gente se conhecia um pouco antes de fazer o filme, hoje é um grande amigo, assim, ele foi muito corajoso, acho que a gente passou por umas coisas bem difíceis ali. O Márcio também, que é um grande amigo, está aqui conversando, ele não era só continuista, né? Ele é um pouco companheiro, confidente, assim, das coisas mais difíceis que acontecendo no filme. O elenco, eu acho um elenco muito bonito também, porque ele vem de diferentes formações, né? Então a gente tem a Dira, que na época era uma atriz quase que exclusivamente de cinema, né? Ela estava começando a fazer sucesso na TV. Na época que a gente filmou, ela tinha um personagem na novela que fazia bastante sucesso, mas era aquela atriz que começou, né, com o Boto, se eu não... ela começou no filme do John Borman, né? Então a Dira, enfim, entrou no... Eduardo, caiu o teu som, caiu o teu som. Oi, tá escutando agora? Voltou. Mas vocês perderam muito, não? Oi, tá escutando agora, né? Sim, você estava falando da Dira. Isso, então não perdeu nada. Não, então, a Dira, ela tem bastante... Ela tinha essa formação de cinema, acho que ela fez mais de 30 longas na época. Aí você tem a Simone Spoladori também, que tem essa formação de cinema, e a Mariana Lima, que vem mais de teatro, o Júlio Adrião, né, que nunca tinha feito um filme antes, a primeira vez que ele fez o filme, a Léa Garcia, uma participação, assim, super importante. Então, foi um elenco que foi misturado de pessoas com muitas formações diferentes, né? E eu tinha essa tendência, assim, eu não tinha preparador de elenco, e a ideia era muito tentar entender a formação de cada um daqueles atores e trabalhar com essa formação, né? Eu acho que, enfim, acho que é isso, assim, para começar. É um filme que eu tenho muito orgulho dele, sabe? Faz tempo que eu não vejo, assim, acho que já tem uns 4 anos que eu não vejo o filme. Mas é um filme que eu gosto muito, assim, não sei o que eu mudaria nele. Acho que agora não tem como mais pensar nisso, né? Não tem sentido, né? Só uma observação. Eu não disse que o filme é longo. Eu não disse que o filme é longo. Eu disse que ele tem uma duração claro. corajosa, né, para sim. cinema e tal, né, mais convencional, enfim. Isso foram duas coisas que me chamaram a atenção. Não sei se o Mauro pode dar continuidade para falar. Ricardo, só para uma informação, o Júlio está já na sala, tá? O Júlio. Tá entre nós. Júlio, o ator? Júlio Adrião? Isso. Que legal! Porque ele esteve aqui com a gente, né, no NISE, né? Então vai falar. Que legal, Júlio. Foi a estreia dele no cinema. Olha só, mas foi muito bacana isso que você falou, porque eu não sabia dessa sua história, né, com o Tarkovsky, enfim. Sim. Fantástico. Por isso que é bom esse clube, que a gente vai tirar coisas aqui incríveis. E outra coisa, essa questão das influências, que também é uma coisa que a gente tem aprendido aqui. Os filmes, eles vão se misturando, né? Na verdade, é como se a gente costurasse um único filme na nossa cabeça. Eu me lembro perfeitamente que depois do Sudoeste, eu assisti um filme que foi feito no mesmo ano, e que com certeza nem você tinha visto o filme antes de fazer o Sudoeste, nem o diretor daquele filme tinha visto o Sudoeste, que foi o Cavalo de Turim. Sim. Eu vi o Cavalo de Turim, do Béla Tarr, o primeiro plano do Cavalo de Turim, eu falei, é igual. O cara viu o Sudoeste. É muito louco isso. Esse diálogo é muito bom sempre. O Béla Tarr, eu nunca tinha visto filme nenhum do Béla Tarr. O Cavalo de Turim estreou naquele mesmo ano no Festival de Berlim, e ganhou o Festival de Berlim. Eu acho que foi quando passou em Gramado, uma das críticas que saiu foi comparando o Sudoeste ao Cavalo de Turim. E eu falei, gente, que filme é esse, né? Cavalo de Turim, né? Que eu não conhecia, né? E olha que coincidência, eu tenho um grande amigo, o André Gilmata, que é um realizador português, e que ele estudou em Sarajevo, numa escola que o Béla Tarr tinha lá em Sarajevo. E uma escola que já não existe mais e tal.
E ele não só estudou com o Béla Tarr, como ficou amigo do Béla Tarr, e eu e o André somos grandes amigos. E depois o Béla Tarr acabou assistindo o Sudoeste por conta dessa amizade minha com o André e do André com o Béla Tarr, né? E, enfim, nunca soube o que ele achou do filme, mas é curioso esses paralelismos, né? A gente nunca tinha visto o filme do outro, claro, né? E no mesmo ano é muito parecido o início, realmente. O primeiro plano, então, eles são muito semelhantes. Incrível, incrível, né? É. Agora eu queria ouvir o Mauro, porque uma das questões também é a da cinematografia, né? A questão não sei se congelou, não. A questão da cinematografia, enfim, e do formato, que foi uma coisa também que talvez tenha sido mais... Eu não sei quantos problemas vocês enfrentaram com isso. Eu, por exemplo, na sessão que eu assisti, eu acho que foi no Banco Itaú, no Espaço Itaú, tinha uma pessoa que reclamava, tinha que explicar para ela que ela achou que estava com defeito, que não está com algum problema, né? Eu falei, não, essa é a solução do filme, não é um problema. E então acredito que vocês tenham tido alguma coisa, acho que é uma questão até mais superficial, mas é interessante falar. E também, cair para o Mauro, uma coisa que a gente percebe no filme é uma ligação muito forte entre a narrativa e a captação da imagem, né? Quer dizer, a narrativa e a imagem elas estão muito em sintonia, né? Essa coautoria que sempre ocorre da direção, com a direção de fotografia, enfim, com toda a arte coletiva que é o cinema, né? Então eu queria que você falasse, Mauro, porque a impressão, isso que o Eduardo falou, você leva 11 anos para preparar um filme, e aí você filma ele o quê? Em 3 semanas? 4 semanas? Não sei quanto tempo foi ali. Isso é muito louco, né? Isso é uma coisa, 4, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Mauro, essa preparação, porque a gente vê que é um filme muito preparado e muito ensaiado. Eu ficava, às vezes, agoniado com algumas sequências que eu falei assim, pô, se errou essa sequência, como é que vai refazer, né? Porque não tem que fazer todo aquele clima, né? Então, eu queria te ouvir, Mauro. Ricardo, eu perdi suas últimas palavras. Eu não vi sua última frase, acho que mutou seu microfone. Ih, rapaz, e agora? Você foi até onde? Não, mas tudo bem. Escutei. Mas vamos lá. Você chegou a ouvir a questão da certa angústia que eu sentia, ver que determinadas sequências para refazer, se não desse certo ali, como é que era? Né? Isso eu acho que é um negócio interessante. Então, bom, boa noite a todos e todas. Queria também agradecer o convite para estar aqui e a presença de todo mundo. Cara, o Eduardo, tem uma coisa bacana na nossa relação, é que a gente aprendeu a errar junto, sabe? A gente fez os curtas lá na faculdade, a gente olhava, e a gente não sabia nada, né? Então a gente tinha que construir um aprendizado junto. O primeiro filme que eu fotografei, o Eduardo produziu. E essa construção de perder o medo do erro, isso é muito importante, né, na história de escola de cinema. É uma coisa que eu prezo muito, né, essa coisa do exercício, de você filmar como exercício e você não querer exatamente acertar. O seu objetivo não é acertar. O seu objetivo é se relacionar com aquele problema. Não o problema no sentido do problema do acidente, mas o problema do matemático, sabe? Você tem um problema. O matemático não vive sem um problema. Então, a gente tem um roteiro, e no roteiro tem um problema que a gente tem que tentar solucionar, né? Para se relacionar com o problema de uma maneira mais divertida. E aí a gente foi construindo isso ao longo dos curtas, e quando a gente foi fazer o longa a gente não se comportou diferente, né? A gente olhava para aquelas questões do filme e tentava... Era uma angústia muito grande minha tentar pensar como que se filma o tempo. Porque essa relação que o Eduardo fala, bom, enfim, só um dadozinho, o Eduardo era da Société Tarkovsky, então a gente, 18 anos, chegavam as cartas da Société Tarkovsky, a gente ficava traduzindo as cartas da Société Tarkovsky. Eu colaborei, nem sei se isso era verdadeiro ou não, era uma cartinha que você tinha que mandar dinheiro para uma casinha lá em Paris, lembrando, um negócio assim. Então, na verdade, o que acontecia era que a gente tinha que filmar. Essa menina, que
envelhece 90 anos ao longo de 24 horas, ela está acompanhada do tempo, né? Ela tem uma relação com o tempo específica e a gente tinha que filmar esse personagem tempo, né? E era uma angústia, porque a gente entendia que o plano longo ele é uma questão de estilo, é um convite para o espectador sair da frequência dele, da vida real dele, e entrar na frequência do filme através dessa extensão do tempo, mas ainda não era suficiente para ter o tempo como personagem. E ao longo dos 11 anos que a gente ia conversando sobre isso, essa solução não vinha, né? Isso ia me perturbando um pouco. Aí a gente ia filmar em novembro, em junho a gente foi ver locação, e eu tirei umas fotos, despretensiosamente, as fotos da locação, era mais um estudo de locação do que exatamente um estudo fotográfico. E o Eduardo veio aqui em casa e eu comecei a abrir as fotos no Photoshop, eram fotos digitais, e o Eduardo já queria fazer um filme em 235. E aí eu comecei a recortar as fotos na mão, assim, sem colocar 235 como padrão para a máquina me dar. Eu fui fazendo por interesse, assim, eu acho que esse plano, essa foto fica interessante assim, aí ia abrindo as fotos, recortando mesmo sem fazer uma conta, e a gente começou a perceber que as fotos eram mais horizontais do que qualquer formato que existisse até então. A gente olhou para isso e começou a entender o que aquilo queria dizer para a gente. E, na verdade, quando a gente estuda cinema, em qualquer manual de cinema, quando você vai falar sobre o nome dos planos, plano americano, plano médio, é sempre uma pessoa com um recorte. É sempre o nome do plano é definido pelo tanto de ser humano que está em quadro. E a gente começou a perceber que esse formato não privilegiava o ser humano, ele privilegiava o espaço, e o espaço é o tempo. E aí, quando a gente entendeu isso, a gente olhou para aquelas fotos e falou, cara, porque assim, a pessoa é a parte menor do quadro, né? E isso muda o tempo de visualização. Porque, por exemplo, num close, você tem a pessoa, a figura humana, e cenário, espaço, textura. Então, o seu tempo de visualização, ou outra ação em paralelo, o seu tempo de visualização, ele se transforma e você assimila esse tempo do filme de uma outra forma. E aí a gente achou que era um gol. Ali o tempo estava. Aí sim, com esse quadro 235, realmente o tempo acompanha ela como uma figura que está ali assim, né? Quase que a gente vê o tempo, né? Ao lado dela. Isso era uma questão, mas era uma questão de resultado. Do ponto de vista de quem está filmando, tem uma coisa que é muito interessante, que se você for... Tem um conceito, que eu não lembro o nome, que eu já vi uma vez, de psicologia, que diz que a gente sempre tenta usar a solução do problema anterior para o problema presente. Eles dizem assim que, para quem tem um martelo como única ferramenta, todo o problema vai ser um prego. Você tenta usar o que você já fez como resposta a um problema novo. E quando a gente enquadra um formato que a gente não conhece, cada quadro é produto de pensamento, porque não existe... Se você for pensar um fotógrafo de 70 anos, que desde os 20 fotografa com uma 50 milímetros, ele tem uma atitude muito por reflexo. Ele coloca... rapidamente ele enquadra, porque ele vive aquele espaço que está definido por aquele recorte de lente. E a gente, se você for pensar nessa brincadeira de palavras, a gente não enquadrava por reflexo, a gente enquadrava por reflexão. Porque abrir câmera significava refletir sobre aquilo que estava na frente da gente. Era sempre diferente do que a gente tinha imaginado. A gente sempre tinha que ter uma postura, um pensamento para poder definir e acertar aquela novidade. Então, do ponto de vista da prática da câmera, toda vez que trocava de lente era um novo exercício na frente da gente ali. E isso era muito estimulante, né? Porque você não se repetia, você estava sempre se questionando, sempre se perguntando coisas. Enfim, eu não sei, alguém tem alguma pergunta? É isso, basicamente é o seguinte, esse quadro, para mim, foi eu sou da teoria, enfim, eu sempre defendo muito a história da preparação nos filmes, eu sou um cara reconhecido por isso, de muito lutar por tempos longos de preparação,
E eu diria que esse formato ele só foi permitido porque a gente pensou nele em junho, né? A gente chegou a filmar um teste e projetou numa tela de cinema para ver o que significava. E o Patrick assistiu, e a gente tem que agradecer sempre ao Patrick pela coragem mesmo de comprar essa briga, porque é engraçado o Ricardo falar da questão da reclamação na sala de cinema, porque na sala de cinema, a sensação que eu tenho é que, como a gente está naquela caixa preta, e tudo é preto em volta, a gente não percebe tanto a diferença. Eu diria que é quase que um tempero que modifica a comida, mas você não sabe identificar qual é. É a sensação que eu tenho, que tem um negócio que é diferente, mas que uma pessoa que não está prestando tanta atenção talvez não perceba tanto. Agora, na televisão, esse formato, aí ele tem uma impressão diferente, porque a televisão normalmente é essa tela preta atrás na frente de uma parede branca ou de qualquer outra coisa que assume, o quadro se assume como um recorte dentro de um outro recorte. Então, acho que são experiências bem diferentes ver o filme na televisão ou ver o filme na tela de computador ou ver o filme no cinema mesmo. Acho que no cinema você entra mais nesse barato do formato. Enfim, Patrick pode falar sobre questões de distribuição, né? Porque, na verdade, quando você coloca ali nos festivais qual é o formato do filme, o formato do filme é 2:3:5, né? Porque você usa uma lente anamórfica e tal, né, na época, e porque ele era um formato anamórfico com um recorte dentro dele. Não, é muito, muito interessante isso que você falou. Eu revi agora o filme, eu revi no meu computador. Meu computador tem uma tela grande até e tal, mas eu fiz exatamente isso. Eu apaguei tudo, para ficar tudo escuro, para isso não ser. Isso não incomodar de forma alguma. E eu não consigo imaginar esse filme em outro formato, porque ele é um filme que. Isso aí, antes de passar para o Patrick, eu queria passar para o Flávio, que é a questão da montagem também, né? Porque ele é um filme que tem muita montagem dentro do plano, né? Tem muitos tempos que são dentro do plano e os cantos da tela são utilizados de uma maneira muito funcional, né? Porque está sendo visto, né? Um filme que acontece muito nos cantos da tela, que é uma coisa rara, né? Porque, em geral, a gente concentra no miolo para que, se mudar o formato, você não perde. Né? Esse filme, se você cortar, acabou o filme. Você vai ficar vendo um tempo que não faz parte da história. Se eu não me engano, a gente não tem uma cópia em outro formato, não é isso, Eduardo? Ou tem? A gente tem além do 35mm, tem um DCP, mas que não foi feito bem depois, assim. Não, em formato, se diz da janela, não. Da janela único. Não, janela só isso. Não, a janela é aquela. Ele é exibido ainda no Arte 1, eu acho que ele tem um contrato de exibição ainda no Arte 1, ele é exibido às vezes lá, mas respeitando a janela. Ele não tem outro formato, né? A exibição a gente estreou com filme em Copa em 35, depois fez um DCP dele. Mas o formato da janela é o mesmo. Aí, antes do Flávio entrar, só em cima do que o Ricardo falou, acho que era muito importante essa experiência sensorial para o filme, sabe, Ricardo? Que você disse o Mauro falou um pouquinho isso da experiência do cinema, né? A estreia aqui no Rio foi no Odeon, e eu lembro que lá no Odeon a gente tem 2 portas assim que dão acesso ao banheiro, né? E que o tempo todo abriam e fechavam e entrava muita claridade, né? E quem organizava a sessão na época era a Adriana Hatz, que fazia Não, era a Andréa Caus que fazia a sessão Brasil. E aí a gente conseguiu falando com ela de colocar 2 cortinas ali para entrar menos luz, porque era muito importante essa caixa preta para o filme, sabe, que você falou. Então a gente tinha ali 2 cortinas para evitar essa entrada de luz, conseguimos apagar algumas luzes de indicação de não fumar, essas coisas, para o cinema realmente ficar mais no breu. E é porque eu entendo esse filme como essa experiência sensorial mesmo, sabe? Isso que o Mauro falou, da gente estar ali e essa tela, de certa forma, é uma tela menor, né? Porque ela está contida dentro do scope, né? Mas ela tem essa impressão de ser uma tela maior, né? Porque ela é muito larga. Então, a impressão que tem de ser uma tela maior. E o som do filme também, o Leandro não está aqui hoje, eu acho,
mas o som do filme ele tem essa coisa muito envolvente, né? Ele foi todo criado para dar essa atmosfera, né? Tanto que lá quase no fim, né, o filme ele tem uma tela preta bem longa, acho que quase 1 minuto, se não me engano, em que a ideia do filme não é ter uma tela preta, né? A ideia do filme é levar as pessoas, o público, para um ambiente escuro, né? Então, é a experiência no lugar, né? A gente queria, não é só a experiência do que você vê. A gente gostaria que o lugar que a pessoa estivesse escuro, que você não via a pessoa que estava ao seu lado, né? E aí começa o som da chuva vindo de trás, né? Das caixas do surround de trás, né? Vem para o lado e depois para frente, né? Então, a experiência de ver o filme numa sala de cinema é totalmente diferente da TV, computador e tal, né? Ele tem essa proposta muito imersiva, né? Eduardo, e no Festival do Rio, na verdade, porque a gente faz normalmente teste de projeção, né? E o teste de projeção muito está envolvido a questão da imagem, e o som normalmente é um volume que você decide. Sim. Qual é o volume do filme. Mas o Eduardo reformou o som do Odeon na sessão do Sudoeste. Ele foi fazer o teste, ele não aprovou a sala do Odeon, e aí o cara teve que comprar um cabo para ligar as caixas, porque os caras eles tinham adaptado, naquele ano, era justamente a transição, alguns filmes eram projetados em 35, outros em vídeo. E aí, quando eles prepararam um projetor de vídeo, eles bypassaram lá o cabo do não sei o que, do som, e aí o Eduardo foi lá e falou assim, não, desculpa, não é assim. É porque você tinha os volumes, né? E aí você percebia que não correspondia ao da mixagem. E aí era por causa desse bypass que eles fizeram, né? Aí tiveram que refazer tudo. Nossa, sorte que a nosso filme era da segunda semana, né? Então dava tempo de... Mas eles gostam de mim mesmo assim. Fui um pouco chato, mas acho que eu colaborei lá com a sala. É uma pena que acho que não tem mais projeção 35 lá, mas foi uma projeção bonita, apesar da tela um pouquinho curva. Mas desculpa aí, gente. Não, ainda tem esse aspecto 35mm, né? Provavelmente foi um dos últimos filmes feitos em 35mm no Brasil, né? Naquele ano, 2012, né? Era meio a meio, eu acho, ali o festival. E aí, acho que no ano seguinte já não tinha quase nada. Bom, já anotei aqui, o Márcio Melges vai querer falar, mas eu queria, pela ordem, passar para o Flávio, por conta dessa questão da montagem. Boa noite, gente. Foi um privilégio ter feito, né? Esse filme, realmente, como o Mauro falou, é um filme tardio da UF, vamos dizer assim, no bom sentido, que a gente manteve o espírito, né, corajoso, né, pioneiro que a gente tinha, assim, de fazer cinema, de querer fazer algo diferente. A gente teve a felicidade de se encontrar no curso e de ter almas parecidas e gostos parecidos, né? A gente não estava ali para fazer, enfim, comedinha, né? A gente estava atrás do grande cinema, assim, do bom cinema. E Tarkovsky foi a nossa bússola mesmo, né? Foi a bússola, foi a referência. E engraçado que essa coisa da janela, o filme foi telecinado, assim, foi o último, acho que foi o último filme que eu fiz dessa forma, assim, telecina, vai para uma DVzinha, uma fitinha DV, você digitaliza todo aquele material. E a telecinagem, a imagem do filme, era uma tirinha. Eu tinha uma fita DV, a imagem do filme era uma tira. E isso, assim, era super desconfortável, né? Porque, assim, eu já montei numa ilha em casa, que não era a melhor estrutura possível, porque a gente já tinha esse tipo de coisa acontecendo, né? Essa revolução acontecendo no audiovisual, das ilhas irem para as casas das pessoas. Mas, mesmo assim, estava tudo ali. O espírito, o Eduardo, assim, a decupagem dele era uma coisa quase perfeita, né? O Eduardo é um cara matemático. E teve um desafio inicial da gente, olha, esse plano sequência aqui, cara, tá longo demais, como é que faz?
para onde eu vou? Você não tem outro plano. Ah, não, vamos pensar um flashback, vamos pensar uma outra coisa. Enfim, foi uma delícia ter feito. Agora, essa questão, Ricardo, dos cantos, é que não ficou claro para mim o que é a sua dúvida, assim, o que você queria saber dos cantos. Não. Na verdade, isso é só uma observação que me parece que o filme tem muito essa utilização, mas eu digo assim, como o Eduardo falou, né, do primeiro corte ter ficado longo, eu imagino que muito das dificuldades também tenha sido desse filme pensado com uma edição dentro da própria cena, né? Quer dizer, muitas vezes o tempo passa dentro da própria cena, você tem o uso do fundo e também da profundidade, né? Uma ação no fundo, uma ação aqui no primeiro plano. É uma utilização cinematográfica muito grande da narrativa, né? Eu não sei se isso foi um aspecto que pode ter dificultado um pouco a montagem, até chegar nesse corte aí, né? A gente tinha essa questão do tempo como um protagonista, né? Assim, o lugar era o personagem, o tempo era o personagem. E um dos elementos que a gente usa muito é o uso do som, né? De forma expressiva também. Assim, às vezes você tem lá um plano onde nada acontece, mas se você for perceber, o som está narrando aquilo tudo, está sendo tudo narrado no som. A gente está construindo pelo som também esse sensorial, né, que é tão importante para o filme. Foi um grande desafio, né, porque enfim, era uma narrativa não convencional, né, que a gente tinha, e contar essa história enfim, a gente tinha uma fábula, né, assim, porque você tem uma menina que vive um dia inteiro, ela vive a vida dela toda. Foi um exercício maravilhoso. Bacana. O Márcio está querendo falar, né, Márcio? Som. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Agora sim. Eu levantei a mão na hora porque exatamente o Mauro estava falando da janela, né? E eu peguei, tinha um Alan Gordon, um Mark V, e fiz a janelinha lá, adaptei, porque estou querendo lembrar, vocês estão falando de 235, mas inclusive no IMDb a tela, tá, a projeção, a proporção era 366, não é isso? 366. Vocês estão falando 235. Não, o 235 seria a janela original, aonde a gente fez o recorte em cima, né? A proporção da imagem, do que a gente vê de imagem, é 1:366, né? Sim, mas vocês estão falando de 235, e eu me lembro que o Flávio estava falando da tripinha, e eu acabei de entrar no IMDb, está lá 366, não é 235. A questão é o seguinte, é que os filmes, quando você vai projetar, você tem que, quando você projetava em 35, você tinha que dizer para o projecionista se era lente esférica ou lente anamórfica, né? E então as pessoas resumiam em 85 ou 166 ou 235. E a cópia, quando a gente marcava a cópia, a gente marcava 235, porque não tem assim 185, 235 e outros, né? Era um ou outro. E a gente colocava 235 e o cara projetava o 235 e a tarja aparecia dentro do quadro do 235. E o 366 é curioso, porque a gente fez isso no Photoshop em casa, assim, num recorte manual, e aí deu 3 e alguma coisa, né? Eu fiz a conta, e cada foto tinha um formato diferente, né? Porque a gente fez na mão. E aí, como na época tinha essa questão que o cinema americano filmava em 185 e o cinema europeu e brasileiro, a janela era o 66. E aí eu olhei 3,50 e blá, blá. Vamos chamar de 3,66 em homenagem à janela 66. Em homenagem ao cinema brasileiro, né? 10 anos depois eu fui saber. E aí esse 66 veio daí. Pois é, mas eu achava importante falar que vocês estão falando 235, mas claro, tinha ela 366 dentro do 235. Eu me lembro que eu peguei uma fita isolante, né? Porque o Alan Gordon vai até 235, mas eu tive que pegar uma fita e fazer, lembra disso? E a gente fez aquela janelinha, que é a famosa tripinha aí que o Flávio falou, que era um negócio, né? Quase que uma proporção de
né? 133 vezes 3 daria 399, né? Quase 1 para 3, né? É isso. E aí, só para finalizar essa história, O triplo. vendo a tripinha o tempo todo, né, Edu? A gente dando play, assistindo os cortes. A primeira vez que a gente projeta um corte para ver, às vezes você vê um outro filme. Você vê, gente, vamos mexer em tudo, porque é outra coisa. A gente está assistindo num monitor aqui, pequenininho, nessa tripinha. A gente, primeira vez que projetou, nossa, várias decisões foram tomadas. Eu acho que a gente teve isso também, né, Flávio, de remontar o filme em cima de projeções testes, né? A gente fazia projeções assim, não em película, né, mas em digital a gente fazia algumas até hoje. Até hoje você vê ele passou no Arte 1, né? Uhum. E eles no Arte 1 já não foi tão na TV, não foi tripinha, eles abriram um pouco a janela. Né? Não sabia. No Arte 1 foi. E, então, assim, né, na TV ele realmente quase desaparece na proposta. Bom, quem tá querendo falar aqui é o Patrick, que acha até muito oportuno, porque como é que organizar essa loucura toda, produtor ter que organizar esses loucos aí, mexendo em tudo. Tudo bem? Boa noite, pessoal da equipe aí do Sudoeste, a todos. Boa noite. Boa noite. A você que convidou também, boa noite. Não, só para finalizar essa questão da janela, que é um assunto... Que o assunto é o filme, né? O filme é glorioso. Eu sou apaixonado pelo filme, sempre fui. Eu, quando acompanhava a roda dos festivais, a gente sempre fica no início na sessão, mas na verdade eu ficava e eu vi o filme não sei quantas vezes, porque o filme é de uma beleza, o filme é de uma... Eu parabenizo aqui o Eduardo Mauro, né, pela fotografia, claro. Eu conheci o Mauro, não conheci o Eduardo, mas a gente tinha feito juntos A Casa de Alice, e eu tinha visto o filme do Marcelo Gomes com o Chico Teixeira, porque a gente estava procurando um fotógrafo, e a Sara Silveira estava mandando uma cópia para Cannes, e ela queria que alguém verificasse a legenda em francês, na última hora. Então eu fui em Alphaville, e eu levei o Chico Teixeira, e a gente assistiu, então, uma sessão com 3, 4 pessoas, o Aspirina, e simplesmente a gente, enfim. Aí foi o Caso de Alice depois, foi o Sudoeste, e adoro o filme, realmente é um filme que eu sou fã. Agora, sobre a janela, só para restabelecer a verdade em relação ao que o Mauro contou, não é, Mauro? Estou brincando, tá, Mauro? O Patrick, o sincerão, né? Primeiro que eu não consegui o dinheiro. Quem conseguiu o dinheiro, na verdade, é o Eduardo, lá em Brasília, no edital lá de baixo orçamento. Então, o Eduardo veio com uma proposta totalmente autoral, que eu sabia que as expectativas comerciais não tinha, assim, sérias expectativas comerciais. Então, portanto, eu não ia, do ponto de vista do produtor clássico, me preocupar tanto em combater essa janela que eu não gostava. E eu falei logo para eles dois, falei, essa janela não, gente, não, o scope já está muito panorâmico. Para quê? A gente vai para uma janela ainda mais panorâmica. O que era, Patrick? Serve para filmar trem? Não era? O próprio Hitchcock, aí eu comentei o exemplo do Hitchcock, que falava que o scope é uma merda que só serve para filmar cobras e funerais. E que a gente poderia ficar no 235, que estava bom. Que nem o Desprezo do Godard, que nem não sei para que ir para o 366. Eu até achei aqui um e-mail que eu mandei para o Mauro, em 4 de agosto de 2009, eu não vou ler, porque é um e-mail filosófico, defendendo o ponto de vista do Eric Romer,
que gostava de filmar, inclusive, 133, pior ainda do que 166, porque ele achava que o ser humano não é limitado nos próprios limites do corpo, mas que o ser humano ele se insere dentro do espaço onde o céu e a terra embaixo são fundamentais para entender os mitos, as lendas, enfim. Então, neste e-mail, faço um desenvolvimento filosófico, mas que a resposta do Mauro foi copiar umas publicidades de umas TVs novas. Mauro, não sei se você lembra, você foi procurar umas publicidades de televisores novos, com formato, e você falava, não, Patrick, fica tranquilo, vai dar tudo certo, não tem, porque as televisões vão realmente se casar com 235, portanto, as tardes pretas vão ser muito fininhas, não tem problema, etc. Então, mas, enfim, eu não ia insistir muito, porque, como eu falei, o filme do Eduardo, do Mauro, do Flávio, enfim, que o Eduardo trouxe o dinheiro, eu não captei, eu não tinha parceiros, coprodutores que iam me cobrar, etc. Eu sabia que na TV o filme ia cobrir 1/3 desses televisores novos, né? Eu sabia porque eu tinha feito o cálculo, eu recortei, eu coloquei na minha TV, eu vi, sabe assim. Mas então é isso, é só para finalizar sobre essa coisa da janela, que é um filme para cinema. Na verdade, assim, e é triste porque a gente está vendo uma evolução gravíssima com a pandemia do próprio cinema, na verdade, das próprias salas. Não se espera que tudo vai voltar ao normal. O Brasil está com um crescimento de número de salas constante desde o início dos anos 2000. Passou de, não sei, 2.400 salas a 3.500 salas. Então, só está aumentando. E eu espero que a moda de série, de assistir no celular, de assistir no computador, não pega para valer, porque realmente filmes como o Sudoeste vão ter dias difíceis, sabe? E é realmente complicado, porque realmente precisa assistir o Sudoeste numa sala de cinema. É uma experiência única, realmente, né, que toca muito, mas dentro de uma sala de cinema, né? Realmente. Enfim, é isso. Se não a produção, enfim, eu estava mais preocupado em resolver a equação da produção, que aí tínhamos 1 milhão, do que brigar por uma questão de janela. Logo que eu vi que eles estavam firmes, fortes nessa decisão, eu comecei a fazer as minhas contas para como fazer esse filme com R$1 milhão. E Patrick, era muito louco, porque... Isso que foi, na verdade, a minha maior contribuição, se a gente pode dizer assim, no filme, né? A gente filmou 4 semanas no meio de um lugar onde não tinha luz elétrica, não tinha nada, né? A gente tinha filmando dentro de água. Dentro d'água, era montar carrinho de, sei lá, 20 metros dentro da lagoa. A cena, o Ricardo falou como se faria um segundo take de algumas cenas, né? Na cena em que a cabana pega fogo. Era aquilo, era uma cabana pegando fogo. Ou a gente filmava ou não filmava, né? E a gente chegou até a filmar 2 vezes, porque... Não, a gente trouxe uma segunda câmera, né, para fazer essa cena. A gente fez com 2. O Fabrício, né, o Fabrício Tadeu fez a segunda câmera. E a gente, na verdade, era uma segunda câmera com uma lente mais fechada, né? Não era o mesmo plano, né? E na hora deu um vento e a fumaça ainda, em vez de subir, né, verticalmente, ela virou, né? Vocês pegaram a cena do filme, a fumaça estava na horizontal. Então, mesmo sendo um quadro muito, né, horizontal, a fumaça ficou em quadro, né? Era uma coisa muito louca. Tem hora que você tem que acreditar que vai dar certo e acaba dando. Né? Eu confesso que o filme, para mim, que a gente quando vê com essa visão, também pensando na feitura, ele tem um lado de suspense muito forte, porque às vezes vejo umas determinadas sequências e falo, caramba, isso aqui
vai acontecer alguma coisa, vai dar errado. Deve ter dado, Ricardo, deve ter dado errado. Não, mas são pouquíssimos takes, Ricardo. Acho que são... Flávio, talvez, não sei se ele lembra disso, mas acho que eram 3, no máximo 5 takes, eu acho que era o nosso recorde. A média era 2, 3, assim. E eu tinha uma questão com o ator, né? Não sei se o Júlio está aí ainda, mas a gente ensaiava muito pouco também, né? A gente não tinha muitos ensaios, eu tentava buscar alguma coisa de espontâneo neles, né? E aí eu tinha muitas conversas, né? Eu tentava explicar como era a situação, eu tentava colocar a questão dos personagens, e a gente passava o texto um pouco mecanicamente, assim, antes, mas na hora de rodar era... assim, não tinha um ensaio para a câmera e a gente já rodava, não ficava nessa coisa de ensaiando para chegar, sabe? Eram poucos, eu preferia que surgisse, tentasse, apesar do filme, né? Ele é muito marcado, né? Calculado, né? Então eu não queria que os atores fossem dessa forma, né? Eu queria que os atores estivessem soltos. Então é um filme que tem um traveling muito bem marcadinho, esquerda para direita, acaba ali, mas que às vezes o ator levanta e fica fora de quadro, volta e tal. Então, havia ali, né, uma certa liberdade de movimentação e também de improviso, de diálogos e tal, e eu escutava muito eles, assim, né, até pela experiência que eles tinham, né, mais do que a minha, e eu tentava aproveitar tudo que via, assim, de espontâneo, né, dos atores. Não, bacana. O Júlio está aqui ainda com a gente, eu vou puxar ele daqui a pouco, mas a Marial pediu a palavra aqui, porque é até interessante o Júlio falar, porque a gente recentemente viu ele no filme, e, bom, depois eu faço a pergunta, senão eu não vou participar. Eu gosto de fazer a pergunta surpresa para ele pensar na hora. Marial, por favor, aí com a palavra. Então, tá me ouvindo, Ricardo? Tô. Tá? Eu queria fazer 2 perguntas. Uma para o Eduardo e a outra eu acho que o Mauro vai responder melhor. A primeira é o seguinte, Eduardo, a coincidência ou não de os 2 filmes terem criança, o Sudoeste e o Unicórnio, né? Que são, para mim, obras-primas. Todos 2 são obras-primas. E essa questão do tempo nos 2 filmes é muito marcante. Com certeza, em filme, por isso mesmo, eles não são fáceis, são filmes difíceis para o público, né? Existe uma preocupação, uma vontade de você fazer um filme com criança? Foi por isso que você escolheu o Unicórnio ou não? Não tem nada a ver. E a outra pergunta, eu vi ontem o making-of do filme, que é em cor, e eu vi como as paredes estão pintadas em cores fortes de vermelho, por exemplo. Eu tenho a impressão que isso deve ter sido proposital, hein, Mauro? Para marcar o escuro e o preto e branco que iria ficar depois. Deve ter a ver. Eu queria um pouquinho que você falasse sobre isso. É bem marcante no making-of, dá para a gente ver, inclusive, essas manchas na parede, tudo isso. Isso aí. Vou começar aqui, então. Maria, que bom escutar você, assim. Obrigado. Então, não só são crianças, como as protagonistas são mulheres, né? Dos 2 filmes, né? Isso. Esse universo, assim, essa idade, né? Se passa ali, a personagem do Unicórnio é um pouquinho mais velha do que a criança do Sudoeste, né? Acho que a menina Unicórnio tem 13 para 14 e o Sudoeste ali 10 para 11, né? Mas criança mesmo, outra uma pré-adolescente. Mas é um momento que para mim me interessa muito, assim, da questão do perder a infância e o entender a vida adulta, né? Eu acho que é talvez uma fase onde tem muitas transformações, né?
E apesar de no Sudoeste você ter o garoto também, né, a protagonista é a Clarice. Né? Então, na verdade, o Sudoeste, ele tem, né, a personagem, ela tem, talvez a maior parte do filme seja ali ela criança, né, mas você tem bebê, tem ela mais velha, né, tem a Simone, tem depois. Mas esse momento, ainda mais uma personagem feminina, para mim é muito interessante como possibilidade de dramas até, sabe? A questão da transformação em mulher, sabe? A descoberta da sexualidade, sabe? A relação dela com os homens, né? Ali no Sudoeste é um ambiente muito agressivo, né? O personagem do Júlio, né? Ele tem essa questão do desejo pela menina, né? Ele tem a questão do estupro que você vê depois. Então, ela está ali no meio, né? Se a gente já percebe isso aqui, né? Na cidade grande, você tem uma cidade, uma vila, né? Totalmente isolada, né? Onde não há as regras se criam ali familiarmente, né? Você tem essa questão muito agressiva, né? Muito violenta, né? Que acho que maridez, né? Que está na imagem, acho que está nas relações, né? E no Unicórnio ele vai de uma outra forma, né? Eu acho que vem do texto da Hilda Hilst, que eu sou apaixonado pela Hilda, e acho que tem muito a relação ali dela, menina, com a mãe, né? Que é a Patrícia. Então, não é uma coincidência, com certeza, né? Eu estou para fazer um próximo filme, se tudo der certo, talvez a gente consiga até filmar esse ano, vamos ver. E que a protagonista também é uma mulher, sabe? Então, vai um pouco por aí. Que ótimo. Eu não sei, vai acontecendo, sabe? Acho que surge na história, surge na vontade. O Unicórnio, na verdade, não seria o filme seguinte ao Sudoeste, né? A gente tinha um projeto, o Patrick, que era a adaptação de um romance do Camus, A Morte Feliz, que a gente chegou a gastar nosso dinheirinho que a gente ganhou do Robert Baus, que a gente ganhou pela segunda vez, por uma adaptação do Camus, e compramos os direitos na Gallimard e ficamos durante acho que uns 3, 4 anos, né, uns 3 anos, tentando ter financiamento para o filme e não conseguimos. Talvez um dia a gente filme, né? E aí eu parti para o Unicórnio. No livro do Camus é um homem, né, o protagonista, então ia sair um pouco dessa questão. Mas me interessa muito, assim. Aí, antes de passar para o Mauro, a gente falou com o André, que não pôde vir hoje, o André Vella, que é o diretor de arte, acho que ajudaria também nessas questões sobre a cor. E a Luciana Buarque, eu não falei com ela, que é figurinista também. Eu lembro que a Lu era, enfim, uma grande figurinista, mas ela estava bem tensa na época, na questão do preto e branco e o colorido, sabe? Uhum. E choca muito, né? Quem teve a chance de ver o making-off, é tudo muito colorido. Muito colorido. Então, a gente olhar ali... O reisado, né? Aquela coisa do reisado, quando ela explica que botou as coisas meio cintilantes, né? Para aparecer mais no preto e branco. E no reisado não tem esse brilho, né? A Lu falou isso, que ela não podia usar cor forte para destacar, porque não ia valer de nada, né? Então, o destaque veio do brilho, né? Do cetim que ela usa. Ficou lindo. Para mim, aquela cena do reisado é uma das cenas mais lindas do filme. Realmente, linda. Obrigado. É uma maravilha mesmo, ela é prata, né? Ela é uma cena prata. Eu me lembro que no cinema foi um muito forte. Mauro, vamos ouvir o Mauro. Vamos lá. Eu pensei numa coisa que eu acho que... Eu tinha pensado uma coisa a partir do que o Flávio falou, que eu acho que no meio da minha resposta do preto e branco, talvez ela contribua. Mas eu fiquei pensando, quando o Flávio falou sobre editar um filme num monitor pequeno, um filme na tela grande, eu lembrei que durante muito tempo, a gente, no cinema brasileiro pelo menos, ficou monitorando os filmes com os conchinhas, no set. O conchinha, para quem não sabe, é um monitor que grava e que tem a tela do tamanho de um iPhone. Então, naquela época, eu ficava me perguntando se será que... Porque a gente pensa uma imagem, né? Essa imagem, quando a gente pensa, ela ocupa tudo, né? Ocupa todo o espaço que a gente tem do pensamento.
e ela depois vai virar filme. Entre a imaginação e a tela grande do cinema é onde a gente trabalha. E onde a gente trabalha, a gente tem que acreditar nessa imaginação. Se a gente acreditar mais no conchinha do que na nossa imaginação, a gente se trai, né? A gente não pode trair a nossa imaginação. E o conchinha faz a gente se trair. E aí eu me pergunto se uma grande geração de filmes do cinema brasileiro, que tem close e plano geral, parte da falta da crença no poder de um ator de corpo inteiro num conchinha. Um ator de corpo inteiro no conchinha tem pouca força visual, mas a tela grande tem. E eu acho que as pessoas ficaram muito convencidas de que essa imagem não tem poder porque estão visualizando pequeno. Então, a gente tem que acreditar no que a gente pensa, mais do que no que a gente vê. Pelo menos no meio desse processo, que é um processo intermediário. A filmagem é um processo intermediário, né, entre o pensamento e o produto final. Então, vamos lá. Pensando em acreditar no que a gente pensa, filmar em preto e branco tem essa questão, né? A gente está vendo colorido e a gente tem que transformar essa nossa imaginação. E é curioso porque a minha geração, e talvez a turma que está aqui, né? Afonso, Carlão, Cezinha, toda essa da geração anterior a mim foi formada em negativo preto e branco. Então, quando a gente estudou imagem, a gente tinha que fazer parte do nosso processo de estudo, pensar uma imagem na cabeça, olhar para o que a gente está vendo e imaginar aquilo em preto e branco. Isso ajuda muito ao processo criativo de abstração. A sua foto tem pouco a ver com o que você está vendo. Ela não é uma reprodução fiel do que você está vendo. E criar esse raciocínio na hora que você está aprendendo fotografia é muito rico. É muito rico, que você é obrigado a pensar nessa distância. Quando você começa a trabalhar cor, você fica até com saudade, você começa a pensar nesse distanciamento, né? E esse é um dos motivos que fez, o distanciamento é um dos motivos que fez o filme ser preto e branco, porque o filme é uma fantasia, né? E todo mundo está no nível da fantasia. Então, todo mundo está descolado do real. A Dona Leia, abre o filme com a Dona Leia, com aquela postura, aquela mulher negra forte ali, com aquele figurino e com um cajado. Aquilo ali, se a gente for pensar numa música, todo mundo tem que estar no mesmo tom, porque se tiver um instrumento, faz o outro ficar desafinado, né? Se eu desafino na harmonia, o instrumento melódico parece que está desafinado. Quem desafinou fui eu. Então, de alguma maneira, todo mundo tinha que começar nesse filme com uma presença de deslocamento do real, e o preto e branco, eu acho que ele ajuda nisso, né? Ele ajuda a todo mundo poder exagerar um pouco, se descolando do real junto, e a gente cria a verdade do filme. Todo mundo junto. Aí a gente... isso, está todo mundo no mesmo tom, né? Bom, aí partindo da decisão do preto e branco, a Lu ficava muito angustiada, né? Que ela falava assim, mas Mauro, cara, eu não sei. E realmente porque você pode pegar um vermelho muito forte, um azul muito forte, e no final eles darem o mesmo cinza, e a imagem não tem dinâmica, né? E às vezes eu falava, Lu, sei lá, às vezes é mais fácil você pegar a mesma cor e trabalhar de contraste do tom da cor. Então, pega um azul muito denso e um azul mais levinho. Com certeza vai dar cinzas diferentes. Um azul e um vermelho, a gente não tem tanta certeza. E aí, sobre acreditar de novo no que você está vendo. O figurino dos atores era estranho em termos cromáticos, porque não era um filme cor, era uma decisão irreversível. Não poderia falar assim, não, esse filme vai ser colorido porque um investidor americano... Não tinha essa possibilidade, porque não tinha filme colorido ali. Era impossível. E quando a gente estava marcando luz, era muito curioso, porque às vezes a gente tem que voltar para a origem, para o material de câmera, né? Então a gente está corrigindo o filme em preto e branco, super acreditando naquilo, de repente o Fabinho trazia uma imagem original colorida, era um tapa na cara, né? Era um susto que a gente tinha. Porque eu mesmo acredito, eu não tenho memória, eu vou falar uma coisa bem maluca, eu não tenho memória de ver aquilo em cor hoje. Eu não tenho memória, eu não sei que cor era a parede. Eu não tenho essa memória. Parece que eu já via em preto e branco, de alguma forma, assim, sabe? Eu não lembro. Não lembro que cor era a parede da cor da parede. Tem uma cor vermelha bem forte, tem uma cor vermelha muito forte na parede.
No making off dá para ver bem essa cor bem vermelha. No making É off. engraçado isso. A Dira falou isso, né? A Dira apresentou a noite do Oscar e ela comentou, né, sobre quando rolou o Oscar de fotografia, ela falou sobre batom, né? Que se você quer um batom vermelho, talvez fosse bom você botar um batom preto para ele parecer um batom vermelho. E ela comentou isso sobre os filmes preto e branco. Sobre essa dificuldade mesmo. E a grande questão é que o set não é naturalista, né? O set deixa de ser naturalista na medida em que o figurino e a arte não é natural, né? Então tem essa questão de acreditar também. Então fazer cinema é acreditar, né? Muito bom. Vamos ouvir o Júlio. O Júlio está por aí. A Isabel vai fazer uma pergunta daqui a pouco também, mas eu queria ouvir o Júlio, que da última vez eu acho que eu queria ouvir. Olha o Júlio aí. Bom dia. Júlio, deixa eu te aproveitar aqui para fazer uma pergunta mais para o pessoal do Cineclube também que está acompanhando a gente. O Eduardo falou que esse foi o seu primeiro filme, não tinha não tinha esse conhecimento. Mas nós tivemos aqui com você, e outra coisa importante que o Eduardo falou é que não teve tanto preparo para os atores, enfim. E nós tivemos aqui o Nise da Silveira, em que você mostrou justamente o contrário, né? Um filme que tinha muito preparo, né? Então, eu acho que esse depoimento para a gente aqui seria interessante. E é curioso, Júlio, porque é mais uma coisa que a gente sempre fala aqui de como os filmes se ligam, né? Eu vi o Nise e depois vi o Sudoeste, e eu achei que você estava mais velho no Sudoeste do que no Nise, entendeu? Quando o Eduardo falou que esse era o teu primeiro filme, eu falei, mas como é que pode? Ele estava mais velho naquele filme. É curioso, porque esse negócio da preparação é uma coisa que no teatro você naturalmente tem isso no processo, às vezes um processo mais longo, um processo mais curto, mas sempre mais intenso do que normalmente no cinema. De fato, o Nise foi um trabalho diferenciado nesse sentido, né? A gente tinha necessidade daquilo por conta do fato de ser muito perigoso fazer aquela abordagem de hospital psiquiátrico e ficar, né, numa superficialidade ali, né? Ficar num lugar assim meio clichê. Então, aquilo foi fundamental. Aí, quando você vai para uma fábula, né, a gente cresce vendo fábulas, vendo desenho animado, vendo histórias, ouvindo histórias, e de fato, talvez até o fato de ter sido meu primeiro filme, né, e não só foi o primeiro filme, que foi assim, foi na última hora, né? A gente já estava filmando. Né? Já estava filmando, eu não sabia. Na verdade, o que aconteceu? Eu até falei no Nise que o ator é o último a entrar no filme e o primeiro a sair, né? Ele nunca sabe o filme que ele fez. E na verdade, eu estava no aeroporto Santos Dumont, assim, a embarcar, o João Miguel me ligou, falou assim, vem cá, você pode... Como é que você está? Eu falei, eu estou bem. Não, você começa de tempo. Eu falei, cara, eu estou fazendo meu espetáculo em São Paulo, estou fazendo assim... Vem cá, tem um filme aí para fazer que eu não vou poder fazer. Eu posso dar o teu contato para o Eduardo? É um diretor que vai fazer o primeiro longa dele e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, o primeiro longa dele, então vai ser o primeiro longa meu também, né? Então vai ser legal isso. Depois eu fiz vários primeiros longas de vários primeiros longas de vários diretores, mas isso é outro assunto. Aí, na sequência, o Eduardo me ligou. E aí, Júlio... Aí eu comecei a entender, achei que ele queria fazer um teste, sei lá, né? Ele falou, não, estou te convidando para fazer o filme e tal. Quando é que você volta de São Paulo? Eu falei, eu volto, sei lá, daqui a 3 dias. Eu sei que a produção me ligou e botou um carro para me levar do aeroporto para lá. E eu achando que eu ia fazer uma prova de figurino, não sei o quê. Eu cheguei lá, era para rodar, né? Não é que eu não tive preparação. Eu saí de uma coisa, não sabia, mal tinha lido o roteiro. Cheguei lá, o Eduardo... Eu tive, assim, tipo, 3 dias, assim, de chegar, de me ambientar com o set e tal, conhecer, fazer...
teve que fazer o figurino, caber, né? Já tinha o figurino, mas tinha que caber. E aí, na véspera, depois do set lá, o Eduardo sentou. Aí eu vou falar agora da preparação do Eduardo, que é muito peculiar, mas assim, muito eficiente, né? O Eduardo, assim, em Arraial do Cabo, de bermuda, chinelinho de dedo. Não, descalço. Descalço. Aí ele chega assim, você bebe uma cerveja? Aí eu falei que sim, né? Vai dizer que não, é melhor dizer que sim, né? Então vamos sentar aqui. Aí começou a conversar comigo, assim, conversamos assim durante 1 hora sobre o personagem, sobre o filme, me contou coisa e tal. E ficou ali tomando cerveja, conversando comigo sobre coisa, e eu esperando ele dizer o que a gente ia fazer. Assim, e, na verdade, no dia seguinte de manhã, a gente ia rodar. Né? Ia rodar... Eu não me lembro qual foi a primeira cena que a gente rodou, se foi aquela do bar. Eu tenho a impressão que foi aquela do bar com a atriz lá de Curitiba. Foi. Aquela foi a primeira. Como é que é o nome dela? Meu Deus. Pois é. Então, faz a quarta... Depois do Clarice, Regina. E eu fiquei muito chapado ali, né? Porque, assim, não só você começa a rodar no dia seguinte, como você começa a rodar lá no meio do filme. E aí, uma vez feito, você tem que dar coerência para aquilo ali, né? Foi muito difícil para mim, na verdade, aceitar conseguir ver o filme. Aí eu vou fazer um corte e falar assim, eu revi o filme hoje, depois de uns 5 anos que eu não vi o filme. E pela primeira vez eu consegui me gostar no filme. Coisa legal, porque assim, eu acho que é um puta filme e eu acho que eu não comprometo, apesar da continuidade daquela cena que continuidade essa, Júlio? Aquela, eu vou dizer que no minuto 51 lá, quando eu tô eu e o Geraldo Fonte comendo, eu começo... Márcio, é contigo. No primeiro chute lá, eu tava com o garfo assim, né? Aí chutou a primeira cena, aí eu falei, cara, esse cara não come assim, ele come assim, né? Aí fiz assim, rodamos mais uns 6 takes, 7 takes, e eu comendo assim, né? E a cena começa assim. Aí tem um momento que a Mariana vem e ela olha para mim, eu olho para ela e ela vai embora. Quando ela vai embora, a câmera passa por mim e eu tô assim. Júlio, só você viu aí isso. Depois ele volta assim. Aí para mim aquilo foi insuportável. Né? É insuportável mesmo. Foi muito pesado para mim. Então, assim, são coisas de ator mesmo. Com certeza são coisas de ator. Agora, eu não quero me alongar muito, porque nem era para falar aqui, mas eu queria falar de 2 cenas assim, né? Uma foi uma cena que o Eduardo, foi até motivo de uns comentários engraçados, que ele vinha para mim e me falava umas coisas, depois ia lá, né? Para perto do Mauro. E é a cena que eu chego para contar na cozinha que a menina tinha morrido. E ela está cozinhando, eu chego, pego um aipim, como, aí vou lá, pego um outro aipim. Aí, assim, ele me falou assim, olha, você fica o tempo, você dá um tempo. Eu, quanto tempo eu posso comer? Pode comer. Se alonga, e aí você dá o tempo. Cria esse tempo, assim, dele, né, para ele dizer isso. E eu vou lá, chego, pego um aipim, como, encosto, olho para a esquerda, olho para a porta onde as crianças estão brincando, volto, fico olhando para ela, preparando, comendo. Aí, na hora de dizer o texto, eu vou lá e pego mais um aipim e como. Aí o Mauro parece que falou assim, mas é isso mesmo? Quantos aipins você come? Não. Eu falei para ele que se ele demorasse mais, ele ficava mais tempo em cena. Aí rodou, né? E agora a cena que para mim foi uma cena, sendo o meu primeiro filme, lembrando disso, só para encerrar minha fala, que foi uma cena muito legal de fazer para mim, foi a cena da Folia de Reis, né? Que a Luciana chegou com o figurino, eu botei o figurino e fiquei brincando com aquilo, porque eu nunca tinha feito Folia de Reis, eu já visto, mas nunca tinha... Então, para mim, foi muito importante ficar brincando ali, e eu fui buscar coisas no meu acervo de teatro de rua, como o bastão,
de coisas de dança indiana, enfim, coisas que eu tinha no meu acervo físico e que podiam casar ali. E eu não cheguei a trabalhar com o pessoal da Folia, que eles chegaram ali e ficaram ali, foram almoçar e tal. Eu me lembro que eu botei a roupa, eu fiquei desde de manhã assim, não tirei a roupa nem para almoçar, e na hora de chutar eu estava realmente imbuído daquela coisa. Eu fiquei muito amarradão de fazer a cena porque eu me senti muito... E não aparece o meu rosto, aparece a minha mão, né? Mas eu falei que você ia aparecer no making-off. É um dublê, né? Mas eu falei, cara, essa cena era a cena para mim que eu recuperava o teatro de rua para mim e foi muito legal de fazer, né? E aquele jogo todo da câmera e a gente marcando eu fazendo a cena e o Mauro pediu assim, olha, aqui quando você vier para a câmera, você não abaixa essa coisa de sair de quadro, você faz um movimento muito pequeno para baixo, você já sai de quadro, né? Aí tinha todo esse ajuste, né? Mas eu fui muito bem recebido, a galera muito fácil de trabalhar, né? Então, era assim, eu acho que foi um presente fazer um primeiro filme como esse, né? Que é um filme eterno, um filme que já nasce clássico, já nasce, né? E é assim, realmente um puta filme mesmo, né? Eu acho que não poderia ter sido melhor o meu começo. Depois desse, eu fiz mais 2 filmes preto e branco. Eu brinco com a Simone, que com ela eu só faço filme preto e branco, que eu fiz agora do Rui Guerra, que é esse último dele, né? Aos pedaços, e enfim. Vamos lá. Obrigado aí pela... Júlio, obrigado. A Isabel Paranhos está pedindo aqui a palavra. Cadê Isabel? Isabel? Estou aqui. Ah, tá. É que eu não estou vendo você. Estou aqui. Então, eu só queria dizer para o Júlio que ele falou isso, mas no making-off aparece ele numa cena, numa mesa, batendo um papo com a galera da Folia de Reis, que é uma cena ótima, do making-off. Tipo assim, eu quero ver esse making-off. Eu não tenho esse making-off. Não, eu ontem revi o filme, eu estava junto com a Maria Alva, a gente reviu juntas o filme inteiro e o making-off seguido. Então, foi ótimo, ficou tudo na ponta da língua. E aí, assim, eu tenho 2 perguntinhas rápidas. Assim, é uma pena que o André não esteja aí, porque essa questão das paredes, eu fiquei prestando muita atenção nessas manchas que tinha na parede, e eu comecei a ver, a Maria Alva falou que eu estava ficando louca, mas eu comecei a ver imagens nas manchas, entendeu? Imagens mesmo. Tem uma cena que eu achei que tinha uma imagem do Caboclo de Lança pegando uma menina de vestido branco. E aí eu queria saber e aí depois, no final do filme, ela fala que ela olha para as telhas e que ela vê uma mancha, que ela não consegue parar de ver aquela mancha. E aí eu falei, caramba, será que isso aí foi intencional? Que em algum momento se pensou em fazer manchas nas paredes que sugerissem determinadas imagens? Essa é a minha primeira pergunta. Pode ser para o Eduardo ou para o Maurinho. Você quer fazer a segunda, Isabel? Posso fazer a segunda. A segunda pergunta é a seguinte, eu fico muito... No making-off, a Luciana fala que ela fazia as fotos dos figurinos em preto e branco para ver como é que ia acontecer. Eu achei isso muito natural. Isso já aconteceu comigo, de fazer uma produção que ia ficar preto e branco e fazer isso. Eu não sei, o Heller não fala isso sobre o trabalho dele, não fala. Mas assim, eu queria saber, aí nesse caso sim, eu queria saber do Maurinho, como é que ele fazia, tipo assim, se ele fazia umas cenas de céu, sei lá, de manhã, de tarde, de noite, e via como é que era diferente no preto e branco, porque ali tem uma luz muito, muito, muito pesada, né? Por exemplo, a gente vê no making-off que está todo mundo rosa-choque. Imagino que filmar com aquele reflexo da água e mais o sal, aquilo ali interferia. Imagino que a maquiagem tinha que trabalhar muito para poder no preto e branco não aparecer aquelas manchas. Então, aí eu me lembrei, o primeiro filme que eu fiz em digital, eu nunca tinha filmado em digital na minha vida. Aí o primeiro filme que eu fiz foi com o Antônio Luiz, em 2008. E tinha aquela história do preto, né? Porque a gente não chegava no preto total. Com digital, você não conseguia ter um preto.
E era a grande briga do Antônio Luiz, era isso. Então, pô, a gente filmava e ia para a estação de manhã para olhar o material telecinado, para ver se tinha conseguido achar o preto. E aí a gente ficava nessa paranoia do branco e do preto, eram os medos. Então, era estudo o tempo todo para ver se estava dando certo. Aí eu queria saber se vocês fizeram isso, ou se vocês foram no instintivo, que também pode ser bacana, né? Vou pegar aqui a primeira, então, tentar responder mais rapidinho. Primeiro, comentar uma questão do Júlio. Eu conhecia, né, o Júlio, o João Miguel ia fazer o filme, disse que ele teve um problema de saúde, acho que tinha que fazer uma cirurgia no dente, ia ficar 2 ou 3 semanas sem poder falar e tal. Era alguma coisa assim. Né, Júlio? E o Júlio e o João são muito amigos, e por isso a indicação do Júlio. Mas eu conhecia já o trabalho do Júlio, e eu gosto muito de teatro, e tinha visto o Descoberto da América acho que umas 2 vezes, né? Então, essa convocar o Júlio assim, desse ímpeto não foi tão louco, né? Era em cima de um trabalho que eu já conhecia. E uma das dificuldades que eu tinha, assim, para um ator que entra de repente no projeto, era fazer ele entender a atmosfera do filme, né? Então, na cena que ele cita ali do Aipim, era importante ele entender que não era um tempo mecânico, né, de ação e reação, né? Era um tempo do esperar, um tempo de aguardar o momento certo, né? Então, eu falava, Júlio, fica aí, você está aqui, você está na cozinha, quanto mais tempo você levar essa cena, mais tempo você fica em cena, sabe? Então, aproveite, né? E era importante, né, naquele momento, criar atalhos, né, para essa comunicação. E isso aconteceu mesmo, né? O Júlio pegou um aipim, pegou o segundo, e lá pelo terceiro o Mauro vira, a gente estava muito pertinho, né? Ele, é isso mesmo? Quantos aipim, né? Ele foi comer e tal. E a cena é muito bonita, né? E o que está lá no filme é o primeiro take mesmo, é o que ficou. Agora, em cima do que você falou, Isabel, das manchas e tal, na verdade, para mim, a maior dificuldade que eu vejo em fazer um filme é tentar se transportar por o que você quer dizer, assim, você entender a posição, enquanto realizador, a posição do espectador, sabe? Do que de como você vai assimilar aquilo. Então, assim, você está num set de filmagem que tem suas dificuldades, que tem o tempo do set de filmagem, sabe? Que não é o tempo do filme. Você tem toda uma questão exterior àquela história, e você tem que se sair daquilo e tentar enxergar o filme que você está fazendo, né? Aquele plano, ele vem antes e depois do que, sabe? Qual o tempo daquele plano, sabe? Que é muito fácil você... Tem que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E é muito fácil você acelerar ou você delongar demais aquilo, porque você não está consciente do que você está fazendo, sabe? Então, e para mim uma questão que era fundamental nessa personagem da Clarice, e você entender uma personagem que vive um único dia, quer dizer, que não é real, né, é uma fábula, e você tem que se colocar nessa posição de alguém que está vivendo um único dia, né? E uma das questões que me vinham é alguém que para tudo é único, né? Você tem um único nascer de sol, você tem um único pôr do sol, você tem uma única vez essa luz batendo de uma determinada forma durante o dia, né? Então, tudo é muito novo e fresco, né? Então, a ideia dos planos detalhes é que coisas ordinárias, assim, sabe, qualquer coisa, um lápis, enfim, que surgia, um copo, que para a gente é mais um só na vida, para ela era único, né? Era a primeira e talvez a última vez. Né? Então, tem detalhes de flores, tem detalhes da cortina, era tentar mostrar aquilo com o olhar de quem está tentando perceber coisas que vão além da própria imagem, né? Então, acho que essas texturas na parede, ela vem um pouco nisso, né? Eu enxergo várias coisas no filme, né? Mas eu acho que vem um pouco nisso, de
de tentar buscar ali naquela imagem alguma coisa que transcende ela, sabe? E eu gosto muito assim quando o filme ele se torna melhor que você, sabe? Enfim, eu vejo, eu sou responsável por parte desse filme e acho que a soma das pessoas que fizeram o filme torna ele o que ele é, assim, sabe? Acho que com acertos e erros, mas com um filme muito, eu acho que verdadeiro nas intenções dele. E acho que a arte tem essa capacidade assim de dizer coisas que a gente não conseguiria dizer de uma forma mais direta, né? Sim. Você pega, por exemplo, né, uma música instrumental